as melhores ofertas em livros na Semana do Consumidor da Amazon. Pois bem, conforme prometido, volto aqui com mais um vídeo com indicações para vocês aproveitarem, e aqui eu vou concentrar nas dicas que vocês conseguem utilizar aquele cupom maravilhoso que está dando 20% extra se você comprar ao menos 2 livros da seleção que eles dão. Mas essa seleção, ela comporta a maioria dos títulos que eu venho aqui conversando com vocês desde o último vídeo, e praticamente acho que todos os que eu vou citar aqui comportam nessa seleção. Então, praticamente você colocando 2 itens no carrinho ao menos, você já garante 20% sobre toda a sua compra. Então você pode colocar 5, 8, 10 livros ali que vocês vão ter 20% sobre o total da compra. Então tá valendo muito a pena, tem títulos assim bem conhecidos, clássicos maravilhosos, saindo em torno de R$ 30 mais ou menos. Então assim, tá muito bom mesmo, valendo muito a pena. Então eu vou deixar tudo especificado aqui no box de descrição do vídeo, todos os links do que eu citar. Também tem minha página de ofertas selecionadas em livros, em e-books, tá? Assinaturas da Amazon que estão com promoção, por exemplo, como o Kindle Limit e também outros cupons que vão surgindo aí no caminho, tá bom? Quaisquer dúvida que vocês tenham, só deixar aqui nos comentários que, assim que possível, eu respondo para vocês. Eu separei aqui o vídeo meio que focando em dicas que eu sempre dou para vocês e que talvez vocês tenham interesse e estão em oferta e vale a pena vocês conferirem, tá bom? Então eu vou começar falando, a princípio, então, de boxes, que a gente gosta muito daqueles boxes, né? E eles estão sempre bem caros, mas com esse cupom tá valendo muito a pena, como vocês vão poder ver. Tem um que eu tô super desejando, que é o box da Torre Negra, do Stephen King. Tá com 43% de desconto, mas usando 20% do cupom, tá saindo por R$ 269,36. Então, assim, é uma série que acho que são 7 livros. Eu tô, assim, muito interessada em adquirir. Eu tô só me controlando um pouco, mas acho que eu vou conseguir, eu vou acabar realmente me rendendo a essa aquisição, porque eu adoro Stephen King, eu sempre me prende, e essa aí é considerada uma obra-prima dele, então é uma baita série muito elogiada. Próximo aqui é o box da série das Mil e Uma Noites. Eu fiz essa aquisição na Black Friday não, na Bienal do Livro do Rio ano passado, e realmente é um box muito bom. Eu tô com um projeto de fazer a leitura dessa, né, dos contos de alguma forma, né, da história das Mil e Uma Noites, ó, bem devagar, aos poucos, então tô pra começar esse ano. Enfim, tá com 41% de desconto, mas o cupom tá saindo por R$ 164,58. O outro aí, que é o box do Albert Camus, então tem 4 obras, esse projeto gráfico maravilhoso, tá com 45%, tá saindo em torno dos R$ 117. Então, eu tô querendo muito fazer a releitura do Estrangeiro e ler mais obras do Albert Camus, então eu tô com muita propensão ao fazer essa aquisição. Se não for agora, futuramente, então é um box que tô sempre no meu radar. Outra aqui, que eu vi que alguns de vocês já estão aproveitando, é o box do Gabo. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, e esse box tá com 53% de desconto. Inclusive, nesse box tem uma obra que eu gosto muito, que é Crônica de uma Morte Anunciada, que é ótimo para começar o universo do Gabo e é uma leitura super viciante. E esse aqui com o cupom, né, tá sendo em torno dos R$ 100, então olha, maravilhoso o preço. Outro aqui é o do Hermann Hesse. Eu gosto muito desse escritor. Eu sempre recomendo para vocês livros, por exemplo, como A Magia de Cada Começo, que é um conjunto de ensaios, mas aqui nós temos um box com 48% de desconto, mas o cupom tá saindo em torno dos R$ 89. E assim, o projeto gráfico também muito bom, tem as 3 obras mais faladas dele, então vale a pena também conferir. Outro aqui é o de Guerra e Paz. Esse aqui tá na tradução do Oleg Almeida, então que sai pela Martin Claret. Tá com 32%, mas o cupom tá saindo por R$ 134,57. Tolstói é um dos meus escritores favoritos, então não só da literatura russa, mas ele entra nos meus favoritos da vida. Guerra e Paz é uma leitura que provavelmente eu vou tentar fazer para o ano que vem. Acho que esse ano vai ficar muito apertado, com certeza. Então é uma leitura que eu quero fazer bem aos poucos. Então eu pretendo para o ano que vem. E tenho escutado elogios a respeito da tradução do Oleg Almeida. Então eu ainda não li nada com a tradução dele, mas sempre me recomendam bastante. Então fica aí a dica para vocês. E falando em Tolstói também, tem daquela coleção que sai pela Companhia das Letras, né? Também tem Guerra e Paz, enfim, mas esse aqui são os contos completos do Tolstói. Esse aqui tá com 31% de desconto, mais o cupom tá saindo por R$ 142. Então, eu gosto muito dos contos do Tolstói, eu tenho lido aos poucos, ano passado eu li alguns, então eu tô sempre mais
com vontade realmente de adquirir esse box, porque eu tenho lido, como eu disse pra vocês, sempre algumas pequenas coleções, algumas reuniões ali e tal, e eu tenho assim, procurado realmente olhar esses contos, que eles trazem sempre uma mensagem muito preciosa, principalmente alguns que eu li, por exemplo, De Quanta Terra Precisa um Homem, enfim. Agora eu vou falar com vocês de livros viciantes, aqueles que não dá pra desgrudar enquanto você não terminar a leitura, porque eu fiz um vídeo que vocês gostaram bastante, de muito sucesso aqui no canal, e que vários daqueles livros que eu indiquei por lá estão com com essa mega oferta aqui, e de repente, se vocês assistirem e tiveram vontade, vale a pena lembrar pra vocês, porque eles estão realmente valendo a pena aproveitar esse momento, tá? Mas antes tem alguns também que eu acho que vale a pena eu adicionar naquela lista, por exemplo, Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui tá com 41% de desconto, tá saindo em torno dos R$42, ficou entre o meu grupo das minhas 10 melhores leituras de 2025. Esse aqui, ele é um livro mais calmo, tá? O viciante, quando eu digo pra vocês, não é aquele livro que você quer, que tem sempre agitado, com reviravoltas, mas são aqueles livros que te prende do início ao fim e você quer saber o que está acontecendo cada vez mais e quer ficar sempre mergulhado naquela leitura. Pois bem, aqui tem uma história mais calma, enfim, de um mordomo que começa a rever a sua vida e todas as escolhas que ele fez, de alguma forma, e revisitar o passado por meio de uma visita de uma antiga companheira de trabalho. Então é um livro que vai te mostrar coisas que você não deve fazer, como, por exemplo, priorizar muito mais a sua vida de trabalho do que sua própria vida, né, que sua vida pessoal. Enfim, as escolhas erradas que esse mordomo faz ao longo aí da sua vida profissional. É um livro que me impactou bastante e eu sempre recomendo aqui, tá? Então, com ótimo preço aí para vocês aproveitarem. Outra leitura que ficou também entre o meu grupo das minhas melhores leituras do ano passado é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro me surpreendeu bastante pela questão narrativa, a forma como toda a escritora trabalha ali, né, enfim, no livro, e também a questão dos debates ali entre criador e criatura, a questão do poder da ciência, enfim, da questão de se ter ética, da responsabilidade que se tem. E é um livro que realmente me surpreendeu bastante, eu entendi o porquê dele ser o favorito de muitas pessoas. Ele tá com 45% de desconto, então tá saindo em torno dos R$30. Outro também que se configurou ali, né, entre o meu top 10 do 2025, com certeza, do Judas Obscuro, do Thomas Hardy. Foi meu primeiro contato com esse escritor. E realmente, é um livro de desgraceira, tá? É um retrato bem cruel ali, mas é um livro que te prende porque você quer entender o que tá acontecendo na vida do Judas. Mas eu sempre brinco com vocês, o que acontece de ruim aqui na vida dele é pra piorar, bem ao contrário aí do otimismo de Voltaire. Mas aqui, por exemplo, esse livro tá com 41% de desconto, sendo em torno dos R$51. É um baita de um livro, tá? Ele tem que ter estômago, tem que ter realmente, tem que estar preparado psicologicamente, mas é um livro que me impactou muito e, assim, me fez querer ler mais outras obras do Thomas Hardy, com certeza, tá? Aqui, um livro que eu demorei muito a fazer a leitura, mas finalmente fiz ano passado e gostei muito, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Alguns de vocês, volta e meia, perguntam dessa minha edição, ela sempre tá bem cara, é uma edição que sai pela Sétimo Selo. Claro que tem outras edições, enfim, mas fica aí a dica, tá? Não só dessa edição, mas tem outras que estão com desconto. Essa aqui, por exemplo, tá com 50% de desconto, mais o cupom, então tá saindo em torno dos R$42. Então, assim, me surpreendi, na verdade, bastante com esse livro, porque eu achava que ficava mais a questão do romance, de alguma forma, mas aqui você encontra a Jane Austen super afiada, falando realmente dos problemas da época, os problemas relacionados à mulher em relação à preocupação com o casamento, a questão da família ter essa preocupação em relação às filhas. E a forma como a Jane Austen vai dando aquelas ironias dela é muito sutil, mas muito bem construído. E também a questão de acompanhar a evolução desse casal, mas não só no ponto de vista romântico enfim, em si, né? Mas é questão de como que o orgulho, o preconceito, aquelas primeiras impressões, elas acabam tendo impacto muitas vezes ruim na nossa vida e como que é importante você não ficar preso nisso. Então, é um livro que vai realmente falar sobre a questão das primeiras impressões e você amadurecer a respeito sobre isso. É bem bacana de acompanhar
esse livro, tá? Outro aqui que realmente eu sempre tenho brecha pra falar, eu tento falar de Covardes, ou é claro, de Ben-Hur, uma leitura agora de janeiro, então já ficou meu favorito de janeiro. E com certeza é um livro que vai estar no meu top 10 melhores leituras desse ano. Então, aquele meu esquema de pirâmide literária, de livros de romance histórico, cristão, da época do Império Romano, enfim. É um livro que se passa nos tempos de Cristo, então você tem uma história aqui de traição, de vingança, de fé, de redenção, de se acompanhar esse processo aí de encontro desse personagem fictício do Ben-Hur com Jesus Cristo ao longo da vida. E é bem emocionante de acompanhar, você fica preso. Tem alguns momentos que não o rendimento, mas aquele gás que você tem na leitura dá uma quedinha, dá, muito pouco. Covardes eu fiquei mais animada ainda nesse caso, mas o Ben-Hur me conquistou com certeza. Eu acho que eu não disse a porcentagem, né? Desculpa. Tá com 52% de desconto, saindo em torno de R$50. Outra aqui, que no caso é um livro, mas tem 3 edições disponíveis dele, então vale super a pena, pelo menos uma dessas edições, com certeza é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro te prende de várias formas possíveis, então, seja a questão da camada de investigação, meio com aquele no estilo meio de romance policial, mas também ele te prende relacionada com uma forma de Humberto Eco de criar esse romance em que ele meio que tem muitos debates ali envolvendo o período medieval, a questão da igreja, a questão política, muitos símbolos envolvidos. Então, tem muitas mensagens ali meio que escondidas de alguma forma. Então, é muito bem construído. Você fica muito instigado aqui nessa leitura e você fica muito chocado de alguma forma como ele é tão bem escrito e, enfim. É um livro que, essa edição brochura, por exemplo, tá com 48% de desconto, tá estando em torno dos R$42. Mas também tem a edição em capa dura, por exemplo, que tá com 41% de desconto, mais o cupom, enfim, tá estando em torno de R$84. E por fim, tem uma outra edição, que essa é uma que eu tenho vontade, porque é o box, né, do Humberto Eco, que tá com 41% de desconto, então mais o cupom tá saindo em torno dos R$122. Essa edição, além do Nome da Rosa, então vem O Cemitério de Praga e O Pêndulo de Foucault. São 2 obras que eu tenho muito interesse de ler. Eu sei que são também desafiadoras, assim como O Nome da Rosa, mas é claro, eu quero ler depois de ter lido O Nome da Rosa. Eu fiquei mais interessada em ler outras obras do Eco, mas a edição em capa dura, enfim, uma edição melhor, essa aí vem acabar que o box tá valendo bem a pena. Então, se você pegar 3 obras dessa e dividir, né, o preço do box, dividir por 3, então tá valendo também. Outro aqui que eu gosto muito, e eu gosto muito de ler teatro, então eu gosto muito sempre de Ariano Suassuna, de Nelson Rodrigues, e é claro que eu tenho que citar aqui o box do Teatro Completo do Dias Gomes. Aqui é só um volume aqui ilustrativo, né, o primeiro volume do box, mas é um box com 2 volumes, tá, que comporta o teatro dele completo, tá com 41% de desconto, mais o cupom, então tá saindo por R$82. Então, o Dias Gomes também, ele é bem divertido nas pitadas ali, nas denúncias. Uma das minhas peças favoritas dentro da Escolhi é o Bem Amado. Então, sempre que posso, sempre recomendando com vocês. Então, acredite, leia teatro. É uma delicinha de ler, é uma leitura que sempre te passa rápido, te prende do início ao fim. Você quer devorar no final de semana bem tranquilo a leitura, tá? Aqui, outros que eu falei, então, agora voltando aqui para aquele vídeo que eu falei de leituras viciantes também, temos A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Esse livro, eu sei que ficou muito queridinho quando eu comentei ali no vídeo, porque ele tem um estilo, né, que é um romance epistolar, então ele é troca de cartas, e eu acho que é justamente esse estilo dele, por mais que tenha adaptação, por mais que você talvez tenha já assistido a adaptação, no meu caso, eu li correndo esse livro para poder assistir a adaptação da Netflix. Já tem alguns anos isso, mas justamente essa troca de cartas em que você não sabe exatamente 100% tudo, você tem que criar na mente ali o que está acontecendo entre uma troca de carta e outra, sabe? Então tem esse povo aí que criou na ilha de Guernsey, né, depois eu acho que não sei se é entre guerras ou depois da Segunda Guerra Mundial, então tudo meio que destruído, abalado ali, e as pessoas meio que sem poder se reunir, eles acabam criando esse clube aí, né, de leitura, então mostrando sempre o poder dos livros, e acaba que um deles ali acaba se correspondendo então com uma pessoa, uma escritora, e nisso vão trocando cartas, indicações, e ela vai ter mais interesse e acaba indo em Guernsey conhecer mais esse povo aí, esse clube aí,
E é uma história que vai te prendendo aí do início ao fim, então é bem tranquilo, bem gostosinho, aquele romance bem acolhedor mesmo. Outra aqui, no caso, aqui é mais uma aventura, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Desculpa, gente, eu acho que eu não acho que eu não falei o preço desse aqui, então tá saindo com 41% de desconto, então tá saindo em torno do R$ 28 com o cupom. Então, muito bom o preço, então vale a pena vocês aproveitarem também. Outra aqui, então, A Volta ao Mundo em 80 Dias, tá com 51% de desconto, saindo em torno dos R$ 34. Como eu disse para vocês, uma história bem de aventura, repleta de investigação, viagem de trem, navio, de balão, sabe? Aquela coisa que o Phileas Fogg se metendo em várias encrencas, porque ele entra nessa aposta que ele vai conseguir tentar provar, no caso, né, se ele é possível dar a volta ao mundo em 80 dias, com vários homens ali do clube ali que ele frequenta. Ele aposta toda a sua herança dizendo que ele consegue fazer isso. E a gente fica tentando ali entender como que ele vai conseguir dar conta disso, e tem sempre alguma coisa que aparece ali para impedir que ele realize, que ele viaje para a próxima parada. Então, tudo muito calculado, todo segundo, cada tempo ali é muito precioso aqui nesse livro. Então, isso deixa aquela adrenalina aí quando você lê essa obra, que eu gosto muito do Jules Verne, para sempre recomendar as leituras dele para vocês. Outra aqui é Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse aqui tem aquele aspecto gótico, enfim, muito bacana. Esse aqui tá com 43% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 46. Esse aqui você vai encontrar, se você gosta de aquele cenário mais em que a casa tem vida própria, né? Então Manderley tem vida própria e tem aquele fantasma, de alguma forma, da primeira esposa desse homem aqui, né? Em que ela fica ali perambulando de alguma forma, ali pairando sempre no ar, que é a Rebecca. A Rebecca é a primeira esposa, né, já falecida. Ele vem a se casar. Então, essa nova esposa, ela tem sempre essa sensação que a Rebecca está sempre presente de alguma forma em Manderley. Então, é um livro que, chegando no momento dele, quase antes da metade dele, assim, não dá para desgrudar com certeza, porque você quer saber o que levou à morte de Rebecca, se ela morreu, se não morreu, quem matou, o que aconteceu com isso tudo. Então, é bem tenso isso, fora que o cenário é bem bacana, enfim, tem vídeo aqui no canal, tá? Vários desses que eu citei tem vídeo aqui no canal, falando mais detalhes, aí dando mais aprofundamento, tá? Outra aqui, que esse realmente eu virei, né, lendo, é O Bebê de Rosemary. Aqui a gente também tem esse aspecto de suspense, de thriller, mas ele tem muito dessa questão da mente humana, de alguma forma. Então ele é um suspense psicológico em que você quer entender o que está acontecendo na cabeça da Rosemary. Esse aqui tá com 50% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 35. Então é um preço muito bom para um livro tão impactante, fora que ele fala realmente sobre a violação do corpo da mulher também, enfim. É um livro que tem aquela tensão do início ao fim, a gente acompanhando, então, desde a Rosemary engravidando, e você vai acompanhar fortemente, não é o bebê dela, mas é ela durante a gravidez dela. Então você começa a perceber se ela está inventando, se ela está imaginando coisas, se tem alguém influenciando ela de alguma forma, fatores reais, fatores meio que fantasmas de alguma forma. Então você fica querendo saber realmente o que está acontecendo na cabeça de Rosemary, e você fica assim, não seja tão ingênua, Rosemary, em acreditar tanto nas pessoas, tá? Então a gente fica com aquela sensação sempre ao limite mesmo. Outra aqui no caso, do Stephen King, que é Trocas Macabras. Esse aqui é um dos meus favoritos do King, então sempre que eu posso eu indico aqui pra vocês, porque ele te prende nessa rede em que esse forasteiro Gaunt, quando chega em Castle Rock com a sua loja aí de artigos indispensáveis, ele acaba instigando as pessoas, estimulando elas a desejarem algo que talvez elas nem sentissem falta, nem quisessem, até porque são objetos que não são tão indispensáveis, são objetos bem simples, só que o preço deles, além de ser barato, simbolicamente, na verdade, ele te exige um valor em troca, ele quer algo em troca além do valor monetário. Ele quer que você pregue peça em outras pessoas ali da cidade, então isso vai virando uma bola de neve, você quer saber quem vai fazer algo com a outra pessoa e como essa pessoa vai revidar, que fim vai ter isso. Então isso te prende nessa rede aí
E essa edição é bem bacana, que faz parte da Biblioteca King. Essa aqui tá com 40% de desconto, mais o cupom tá sendo em torno de R$70. Tá bem mais barato do que eu paguei na época, mas é uma baita leitura, tá? Outro do King, super viciante, como eu falei pra vocês no vídeo, é Misery. Então, esse já tem aquela pegada bem de suspense psicológico, você entender o que está acontecendo ali, até porque a história se foca basicamente em dois personagens, né? Então, do escritor, acho que é Paul o nome dele, e da Anne. Então ela é extremamente apaixonada por esse escritor e ela vai descobrir que ele não deu um fim legal para a personagem que ela realmente gosta de ler, que é a Misery. Enfim, esse livro tá com 39% de desconto, mais o cupom saindo em torno dos R$45. Ele te prende muito. Tem, como eu falei pra vocês, esse suspense psicológico, essa tensão de dois personagens, como que vai acontecer em cada instante ali, e você leva aqueles sustinhos bem básicos ali durante a leitura do livro, tá? Outro aqui que eu gosto muito é Madame Bovary, do Flaubert. Esse aqui, você fica focado, instigado mesmo em saber as decisões erradas que a Emma Bovary vai tomando ali, porque é uma mulher que ela lê muito romances e ela acredita que ela poderia ter uma vida exatamente igual ao que ela lia. Então, ao casar, ela acabou encontrando muito tédio, na verdade, porque ela imaginou que tudo que ela lia seria exatamente ali no casamento, enfim. E isso frustrou muito ela, e ela acaba tomando várias decisões erradas, e cada vez mais errada, e você quer meio que sacudir a Emma e não acreditando nas escolhas. Então ela tá endividada, mas compra vestidos, festa, e você, como que ela vai sair disso? Então você quer ficar lendo cada vez mais. Esse aqui tá com 45%, mais o cupom tá saindo com R$32. Então vale muito a pena também. Agora eu vou falar um pouco de leituras que eu tô fazendo no momento e que serão, de repente, também algumas próximas leituras, inclusive daquela minha lista dos 12 livros. Então, alguns que eu vou falar pra vocês, porque vocês também curtiram bastante os livros que eu selecionei para ler no desafio para esse ano. Então, quem ficou interessado ali, vale a pena, então, conferir aqui as minhas dicas, tá? Uma leitura que eu estou finalmente fazendo, estou amando mesmo, é O Morro dos Ventos Vivantes, tá? Tá até marcado, porque eu tirei lá do ladinho que eu tava lendo pra trazer aqui pra vocês, tá com 42% de desconto, saindo em torno dos R$45. Então, assim, eu estou na página 129 e ele já está, me conquistou, tá? Então, logo no início, a escrita da Emily, né? Isso. É meu primeiro contato com uma das irmãs Brontë, então acho que da Emily tá me cativando bastante, então a forma como ela brinca com os elementos sobrenaturais, na natureza, enfim, a emoção que ela tá passando ali, de sensação mesmo, e ele tá meio que um vira-página pra mim, mas eu tô querendo fazer algumas anotações, por isso que eu tô até um pouco mais devagar, mas eu tô louca depois pra conversar com vocês em um vídeo, tá? Outra leitura, essa aqui eu tô fazendo mais aos poucos, então pra quem viu meu vídeo de leituras de janeiro, é David Copperfield do Charles Dickens. Essa edição lindíssima, tá saindo por com 41% mais o cupom, então tá saindo em torno de R$79. Então aqui você acompanhar um romance de formação, então, do David Copperfield, que é um dos livros que o Charles Dickens mesmo considera como o filho favorito, digamos, né? Ele até fala no início aqui, que como qualquer pai com vários filhos, tem um que ele acaba dando um amor ali, mais um pouco ali, então esse aqui é o queridinho dele. E você começa a entender, sim, Dickens, a forma como ele vai escrevendo, e você acompanhando desde a infância dele, e tudo ruim que vai acontecendo nele, então tudo pode dar errado ali, mas aos poucos eu acredito que as coisas estão melhorando um pouco aqui, então você fica muito conquistado, muito preso nesse livro, estou amando também. Outra que esse aqui eu tô fazendo bem aos poucos, tá? Que é esse romance histórico, enfim, que é José e seus irmãos, do Thomas Mann. Esse livro tá com um ótimo preço, e tá saindo com 24%, mais o desconto dos 20%, tá saindo em torno dos R$56. Quando eu vi que ficou esse preço com cupom, eu quase chorei, porque eu comprei ano passado, acho que foi na Black Friday, e eu paguei uns quase R$90, tá? Mas enfim, é um livro que eu tô lendo bem aos poucos, como eu disse pra vocês, porque é um livro mais denso mesmo, do Thomas Mann. Thomas Mann já tem essa questão de ser mais pesado. Lembrando que é uma tetralogia, mas vai ser publicado em 3 volumes, porque este primeiro livro comporta os 2 volumes da tetralogia, que é José, as histórias de Jacó, né, e o jovem José, tá bom?
No caso aqui nós temos, eu vou falar de 3 livros, né, de um escritor, que é do John Steinbeck. Então o livro que eu pretendo ler ainda esse ano é A Leste do Éden. Eu já comecei, na verdade, tá? Esse aqui tá saindo com 41% de desconto, mais o cupom, então em torno dos R$61. Outro que eu li em janeiro do mesmo escritor, então os 3 livros dele tá com um ótimo preço, estão com ótimo preço, né, que também A Pérola. Eu gostei muito desse livro, ele fala muito sobre a ganância do ser humano e a questão de fazer muita previsão, no caso, projeções, na verdade, né, olhando muito para o futuro em vez de olhar para o presente, então tem aquele quê de fábula. Esse livro tá saindo em torno, junto com o cupom, né, tá saindo em torno dos R$36, tá? E um outro dele que eu fiquei bem chocada quando eu vi o preço é As Vinhas da Ira. Tá com 54% mais o cupom, então tá saindo em torno dos R$29. Tá, tipo, As Vinhas da Ira é um calhamaço. Tá sendo bem mais barato que a Pérola, por exemplo. Então, fica aí a dica para vocês aproveitarem enquanto tem o estoque desse livro, tá? Dentro das minhas escolhas dos 12 livros, então, tenho o Shogun, que tá com 33%, mas o cupom tá saindo em torno de 93. Leonardo da Vinci, né, a biografia do Da Vinci, que tá saindo com 41% de desconto, então tá dando em torno de R$65, tá? Os Irmãos Karamazov eu separei para ler na edição do Clube Literatura Clássica, mais edição, por exemplo, da Editora 34 tá com 49% de desconto, mais o cupom, então tá saindo em torno dos R$66. Para quem compõe o trabalho da 34, que é sempre muito elogiado, sabe que a 34 não é de oferecer, né, na Amazon aparecer descontos tão altos assim. Então, quando você vê um desconto de 40% já é bastante coisa. E esse aqui tá com quase 50% mais o cupom. Então, se você tem interesse em ler Os Irmãos Karamazov, enfim, é a chance, tá? As Benevolentes tá com 38%, um baita calhamaço, mais o cupom tá saindo em torno de R$73, que vai falar realmente, vai relatar ali campos de consideração, tudo aquilo, meio que o conceito da banalidade do mal de alguma forma, né, e também tudo sobre do ponto de vista do Carrasco. Então, para quem gosta de histórias que se passam e sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre esse período de guerras, vale a pena, né. Eu ainda não li, mas é um livro realmente recomendado e tô super animada para fazer essa leitura, né. Então tá saindo em torno de R$73, como eu disse para vocês. O livro do Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, um escritor que eu gosto bastante. A edição em capa dura, tá? A edição que eu tenho é a brochura, mas essa edição aí, capa dura tá com 39%, mais o cupom tá saindo em torno dos R$62. A trilogia de Nova York, do Paul Auster, tá com 44% de desconto, mais o cupom tá saindo em torno dos R$41. O Sonho à Fúria, do Faulkner, então tá saindo com 36% de desconto, com o cupom tá saindo por R$57. Então esses livros aí estão com um preço bacana, então quem gostou da minha dica, minhas escolhas para os 12 livros de 2026 aí, vale a pena dar uma olhadinha nesses preços aí, tá? Um livro que eu tenho e eu queria tentar fazer a leitura esse ano, e eu vi que tá com preço bom, então resolvi compartilhar com vocês, é o Helter Skelter, tá? Então, pra quem gosta de true crime, enfim, faz tempo que eu não leio algo do tipo, então acho que eu tô querendo tentar ler pelo menos no segundo semestre desse ano. Esse aqui tá com 47% de desconto, mas o cupom tá saindo por R$63, tá com um ótimo preço, porque ele é um baita calhamaço, capa dura, então Dark Side, né, então realmente tá com um ótimo preço. Um que eu tô querendo esse também fazer aquisição, no caso, é o Beijo no Leproso, que é do François Mauriac. Eu li o Nó de Víboras dele. Esse aqui tá indo e voltando, tá? No início da promoção ele vendeu muito bem, que é o Nó de Víboras, mas ele esgotou. Se voltar, fica a dica pra vocês, mas enquanto isso, fica outra dica de um livro que eu quero muito ler dele, que é o Beijo no Leproso, então tá com 28%, mais o cupom, então tá saindo em torno dos R$36. Por fim, então, vou falar com vocês um que vocês mesmos me indicaram bastante, que é a trilogia do Santo Guerreiro. O box ainda não tá em promoção, tá? Mas eu comprei o box justamente porque os 3 livros tava valendo mais a pena no box, na promoção que eu peguei, foi agora no início do ano, do que comprar separadamente, tá? Então, os 3 volumes aqui estão com desconto, mais o cupom. Então, o primeiro volume, né, o Home Invicta, tá saindo por torno dos R$30.
O Ventos do Norte tá saindo em torno dos R$34 e o Império do Leste tá saindo em torno dos R$48. Então tá saindo um pouco mais de R$100 os 3 livros aqui. É um romance histórico que vocês me recomendam bastante, que vai falar sobre a vida de São Jorge, enfim. Porque vocês sabem daquele meu esquema de pirâmide literária que surgiu a partir de Quo Vadis, então por isso que vocês me indicaram bastante. Enfim, gente, essas foram as minhas dicas atualizadas, então vale a pena se vocês quiserem saber um pouco mais desses livros, ou me perguntar aqui nos comentários, ou olhar vídeos antigos aqui do canal em que eu falo mais sobre cada um desses títulos que eu já li. Então, por exemplo, tem vídeo aqui falando mais de literatura brasileira, então é que eu vou falar mais de peças do Dias de Gomes, enfim, de outros. Tenho também mostrando os livros aqui, como a trilogia do Santo Guerreiro. Tenho falando melhor sobre esses meus livros viciantes aí, com um pouco mais de profundidade. Aqui eu acabei focando realmente em ser bem rápida, em querer focar para vocês no preço e para vocês aproveitarem o mais rápido possível, porque o estoque destinado à promoção, ele acaba. Então ele tem uma parte ali destinada, fora que o cupom tá indo e voltando. Então, eu vou ficar sempre atualizando aqui os links para vocês, assim como a minha página de ofertas selecionadas também. Então, fiquem atentos aqui no box de descrição do vídeo. Tá na aba de comunidade do canal também, tá? E é claro, tem que lembrar, né, vocês que comprando com meus links, não somente livros, tá? Tudo da Amazon. Vocês me ajudam bastante. Quaisquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.